E aí quando eu fiz 12 anos, eu fui assistir uma aula de jazz em Juiz de Fora. E aconteceu uma coisa muito interessante, hoje eu diria assim, mental. Porque eu sentei, assisti e saí de lá, cheguei em casa e reproduzi as sequências. Aí eu falei, nossa, eu acho que isso tem a ver comigo. Então eu, aí pedi os meus pais e comecei a frequentar uma aula de jazz aos 12 anos. Então eu praticava ginástica olímpica, jogava vôlei, estudava na época ginásio, no ensino fundamental e dançava e dançava. E aí começava a ir para a colônia de férias. Hoje a gente chama de coreografia, mas eu montava os passos na época para todo mundo. E aí fui me apaixonando. Quando chegou na época do vestibular, o que eu vou fazer numa universidade? Acho que um momento fundamental assim que me fez modificar, transformar o jeito de dançar, porque até então eu separava pensar de agir, foi quando eu vim para Curitiba em 1990 e me encontrei com 5 mulheres, mas principalmente quando eu encontrei uma prima minha, mas eu não a conhecia, que morava aqui, que eu sou de Minas, que é a Rocio Infante, que ela dirigiu uma companhia que também participou, a Laura Miranda, com quem eu trabalho até hoje, a Lenita Silveira, que está em Nova York, com formação na técnica Alexander, que também vem, compartilha conosco, na época da Guimar Schimmer, a Sara Tia e eu. Então, quando houve esse encontro da Tempo Companhia de Dança, foi especialíssimo, porque eu tive a oportunidade de reconhecer o corpo, que eu sou, porque até então havia uma separação muito grande em dançar e esse corpo que sou eu. Então eu entrei em contato com a educação somática, com essa quase a gente fazia uma antropologia do corpo, assim, era uma investigação que para mim, que trabalhava sempre com códigos muito específicos de dança, eu esquecia que eu tinha uma perna, eu só pensava no movimento que essa perna executava e não como que eu operava ou pensava para que esse movimento surgisse ou se desse em relação a espaço, a outras pessoas. Então esse foi um momento fundamental quando eu entrei em contato com o corpo que dança. Então, e a partir daí criar. O processo de criação partindo dos próprios conceitos colocados e relacionados com as possibilidades de como que o meu corpo me movia naquele momento, 22 anos atrás, agora. Então foi fundamental. Eu demorei mais ou menos uns 9 anos para poder dançar sem levantar uma perna, sem fazer um grand battement, sem girar, sem... quer dizer, com giro, mas sem pensar em pirueta. Demorou muito para mim, Eu acho que na realidade não para mim, acho que demora muito mesmo você fazer a gente permitir que essas relações aconteçam, outras conexões, é um outro jeito de operar no mundo. Eu também tive um momento importantíssimo em 96, então 7 anos depois, que foi meu encontro com as artes marciais, com o Aikido, mais especificamente o Ki Aikido, que me colocou em contato com o conceito do Ki, que é a energia vital, assim, superficialmente traduzindo, que é essa questão de uma mobilidade que pode potencializar o teu corpo sem que você tenha muita mexeção, em que você pode centrar e trabalhar com uma expansão. Talvez seja muito técnico, os termos que eu estou usando, mas e principalmente me relacionar com as pessoas num movimento que eu vou chamar mais íntegro, porque até então existia muito, para mim, assim, sinceramente, uma fantasia de executar o movimento mais relacionado à beleza do gesto.
E aí o Aikido fez perceber que se eu não tivesse naquele lugar, naquela hora, daquele jeito, talvez eu fosse sofrer um dano, né? Então, quando a gente trabalha com espada, com armas ou com outras pessoas realmente vindo na sua direção, como que você pode manter uma integração, uma calma e junto executar o movimento? Então, esse foi um outro momento importantíssimo na minha vida. Então, vai fazer 17 anos que eu pratico o Aikido, dou aulas, então hoje não tem como eu não trazer isso no corpo quando eu crio dança. E uma outra coisa também, que tem 20 anos, que é o meu trabalho na água. Eu pratico natação, mas o meu objetivo de estar lá é para também, além de toda a atividade física, tudo isso que move a gente quando está num exercício contínuo de repetição, é perceber as mudanças de estado do meu corpo enquanto eu estou dentro d'água, né, como substância, um outro elemento de investigação. Quando foi em 99, eu encontrei, foi um grande momento também, onde deu início às parcerias na minha vida, que continuam até hoje, esse jeito de viver, de crescer, de trocar, de criar hoje, que é junto com alguém ou com mais pessoas, mesmo que o trabalho seja um solo. E a Laura vem, então, de 98 até agora, a gente estabeleceu essa parceria, a gente se encontra semanalmente, independente de projetos, de editais, que são sempre muito bem-vindos, porém a gente consegue manter isso como troca de criação artística. Temos um treinamento juntas também, e até então, esses encontros em 2002, né, repetindo o Conexão Sul, o primeiro que houve em Porto Alegre, eu e a Cíntia Conifas nos conhecemos lá, a gente já se conhecia de nome, mas o encontro foi lá, e a gente tem 10 anos de parceria, eu e a Cíntia, e assim a coisa vem se desenvolvendo. Funcionou para mim, então eu fui também desenvolvendo com outras pessoas um jeito como orientadora, de perceber o trabalho, então eu cresço muito nesse sentido também como criadora. Então, o que me move hoje, o que me coloca em movimento hoje? Acho que reconhecer que o jeito de produzir arte nada mais é do que o meu jeito de viver. Como eu funciono em vários setores da minha vida, não são, lógico que são diferentes, com certas funções, mas o jeito que eu aconteço ou que eu penso, eles ficam num universo, num local muito próximo do que quando eu estou dançando. Não dá mais muito para diferenciar isso. Partindo do princípio que a arte contemporânea é um pensamento e não mais uma execução de um sequenciamento de passos pré-estabelecidos, isso muda todo o jeito de eu me colocar diante um público, apresentar um trabalho. Então, me colocando a serviço da arte e colocando a obra maior do que eu querer fazer algo, eu acho que o que mais me move hoje é acordar e pensar que cada ação que
acontecer na minha vida ou no meu entorno vai mudar o jeito que eu vá estabelecer na relação do espaço, o formato que eu vou apresentar um trabalho, e isso me leva direto às pessoas. Então, esse jeito, né, que eu já citei sobre as parcerias, eles me movem profundamente. Por exemplo, a Laura e eu, a gente tem uma vida afetiva e particular tão intensa quanto a criativa. Eu frequento a casa dela, ela é madrinha do meu filho, a gente almoça junto várias vezes, a gente viaja junto, seja por trabalho de pesquisa, a gente vive quase mortes juntas de doença e tem que sobreviver e tem que lidar. Então, essa coisa que é junto e separado, porque é muito claro quando a gente também está trabalhando, isso traz uma lucidez, que é uma coisa que me interessa muito atualmente. Então, uma outra coisa que me coloca em movimento é perceber que eu estou lúcida, mesmo em crise. Então, eu tinha um grande sonho na minha vida, que era fazer um projeto em que eu pudesse viver uma vida de casa, de trânsito e arte, que foi o Lago Amarelo, uma performance que a gente estreou no final de 2006, em que a gente passava vários dias da semana juntos e almoçávamos e íamos lá. Então tinha toda uma rotina que parecia que era caseira, mas na realidade era um processo de criação ao ar livre. Isso também é uma outra coisa que vem me movendo. Tem 10 anos que a gente vem criando a céu aberto. É uma pergunta, uma questão que eu tenho assim, até quando que eu vou vir para dentro de uma sala de novo? Né? Só uma pergunta que também me coloca em movimento quando eu quero ir de um lugar para o outro. Mas já migramos de um lago, de uma represa para uma piscina. Então isso também é movimento. A partir de criações em sítios específicos, também como que a gente pode migrar, não só criando nesse lugar específico, mas fazendo desse sítio específico um discurso para migrar e produzir em outros espaços. E eu acho que, para finalizar, um grande privilégio que eu tenho em morar em Curitiba e participar dessa comunidade da dança, que veio até uma pergunta de uma amiga que é uma bailarina lá de Campinas, que ficou impressionada como que aqui a gente consegue trabalhar intensamente, criar e ao mesmo tempo conviver afetivamente, os filhos, os maridos, os irmãos, os tios, e de ter toda esse acolhimento. Então, acho que tem, né, mesmo nesse projeto da Gladys, a gente tem trocas incansáveis. A Cíntia já é parceira, a Marila, a Rose, que vem criando junto com a organização Batom, as jovens meninas que foram alunas dessas artistas. Então, eu acho que esse privilégio desse encontro, dessa troca incansável, faz com que, mesmo em alguns momentos de defasagem de criação, faça com que eu me mantenha em movimento. E isso, para mim, faz toda a diferença, estar aqui, criar e produzir dança aqui em Curitiba.